estrutura é a mesma. Aqui são o nível de CAP, donc é a qualificação. Aqui o nível de técnico e nível de tecnólogo. Você vê que a forma é exatamente a mesma. Dizer que aqui vai ser pessoas que vão se encarregar de acolher o motorista do caminhão, fazer a recepção da carga dos produtos, se fala de tratamento. Então, isto é só atividade, é o que acontece na empresa. Depois, cada vez, vamos transferir estas palavras em competências. Mas o primeiro passo é dizer o que acontece em empresas, o que as empresas querem, como eles vão empregar o aluno. Então, aqui tratamento, então é papel, é dizer, pode ser, por exemplo, identificar o tipo de produto nos cartões, então tem nomes, etc. E pode ser passar como se chama, em francês é a douchette, o sistema para reconhecer o código de barra, etc. Então ele vai se encarregar disso, ele vai participar ao inventário. Aqui condução, importante é conduzir, porque na verdade quase cada vez que se fala de logística do lado operacional, se fala de arrumar tudo isso. A escola, tomada do cargo, direção com segurança, respeito dos requisitos de segurança. Também não se pode deixar a empilhadeira em qualquer lugar. Então aqui tem uma organização da empresa. Aqui suporte dos frutos. Então aqui são a entrada, aqui donc, a etapa de armazenamento. E aqui saída. Então é o simétrico deste. É donc, uma pessoa bem operacional que se mexe diretamente com o material e que vai seguir consignas, que vai seguir processos já estabelecidos. Quando se fala do técnico, se fala mais de comunicação interna e externa, e se fala também de optimização. Ele vai identificar, por exemplo, que, não sei, o fluxo, a organização faz que os operadores vão perder tempo porque se vê que os produtos que entram e saem mais frequentemente, na verdade, eles não são estocados nos lugares mais perto da entrada e saída. Isto é optimização. Então ele vai se mexer com isto, ele vai ver, ele vai tentar reorganizar ou propor soluções para reorganizar isso. Se fala de controle também de estoques, abastecimento. Bom, ele pode também seguir, por exemplo, outras coisas como o estado de funcionamento das empilhadeiras. Então, carga de energia elétrica, são veículos que podem ser elétricos, então vai seguir isso também. O nível de manutenção deles, ele vai ver se a manutenção foi bem feita. Ele também pode preencher documentos sobre segurança, porque, por exemplo, esta empilhadeira, não sou especialista, mas não posso imaginar este tipo de veículos sem uma verificação de segurança cada ano, por exemplo. Então, este nível pode preencher documentos para dizer, bom, a empilhadeira foi verificado este dia para a empresa que faz a verificação e validação. Bom, e aqui, o nível de tecnólogo, ele vai se encarregar mais uma vez de o que chama de liderar uma equipe. Então ele vai ser, não sei, uma pessoa de nível BTS,
tecnólogo para 5 ou 8 pessoas do nível mais produtivo. Do que se trata? Se trata de novas, por exemplo, identificar novas necessidades. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, se vê que é uma tarefa de otimização, de aumento da produtividade. Então, por exemplo, ele pode identificar que nesta empresa, com o aumento do fluxo, se vê que temos uma perda de tempo carregando os caminhões ou descarregando os caminhões devido ao problema de falta de empilhadeira e deste nível. Então, a responsabilidade dele é como não perder tempo. Seria reorganizar o serviço dos operadores, seria comprar uma nova empilhadeira, seria reorganizar a estocagem para diminuir os trajetos das empilhadeiras, para optimizar o tempo de utilização delas. Bom, tem monte de soluções. Então ele deve saber ter esta visão de quais são as possibilidades, quais são as soluções possíveis, escolher qual é a melhor solução. E isto é do nível do tecnólogo, não é do nível para nós, não é do nível do técnico. Atendimento ao cliente é importante, então lá se fala de fazer uma oferta, então de identificar a viabilidade também da oferta, negociar com o cliente. Então você vê que realmente outra coisa não é lá, você vê que não é operacional, é relação com os clientes e também vai ser, é óbvio, não sei se você vê aqui, mas pode ser relação com os fornecedores também. Seguimento das trocas de informação, prospecção também, comunicação. Bom, isto depende muito do tamanho da empresa. Porque isto, às vezes, pode ser, se uma pequena empresa, vamos dizer, não sei, 15 caminhões, vai ser só uma pessoa que vai fazer isso. Mas se são, não sei, 100, 200 caminhões, lá uma plataforma logística, o que vai acontecer é possível que vai ter, não sei, 5, por exemplo, pessoas que têm este nível, e lá eles vão se compartilhar o trabalho. Vai ser uma pessoa que vai ser focada sobre só esta tarefa. E outros vão mais se encarregar de liderar como as equipas de operadores. Então, não é, cada vez que uma empresa é mais desenvolvida, em geral, as tarefas são mais especializadas. Mas o importante é que cada deste nível tem o entendimento global do funcionamento da empresa. Ele sabe que quando ele vai aqui, ele deve entender que quando ele vai pedir para uma compra de mais uma empilhadeira, vai ser um custo. E que este custo deve ser recuperado de outra forma. Então, ele deve, por exemplo, saber fazer o cálculo de o que vai gastar e o que vai ganhar. E de toda maneira, uma empresa não vai comprar se ele não tem esta visão, claro. Então, ele deve saber fazer isso, fazer o balanço, estabelecer este documento e pedir para a direção da empresa para a compra desta empilhadeira. Então, ele deve saber justificar, deve saber argumentar sobre em frente da hierarquia para convencer eles que, com isto, a produtividade vai se melhorar. Denis, olhando seriam 3 perfis profissionais, não é isso? Você tem um perfil aqui mais operacional, né, a qualificação, com alguma coisa de análise ali. Quando você vai para o técnico, além de ter ainda o predomínio das atividades mais operacionais, ele já entra na parte de gestão, planejamento. E quando você vai para o tecnológico, ele vai ter o operacional e vai ter muito mais em planejamento, controle, gestão, etc. Isso. Mas o que é muito importante é que a pessoa que é aqui sabe conversar e sabe do que se trata aqui.
Ok. Não, ele continua, quer dizer, o lado operacional está nos três. Só que um ele é predominante, o outro ainda ele é muito forte, e no terceiro ele continua, porém agrega toda a capacidade de planejamento, controle, gestão, etc. Exatamente. Mas, por exemplo, o que se vê é que aqui, as pessoas aqui, por exemplo, na formação de tecnólogo na França, ele tem uma obrigação de passar o exame de condução da empilhadeira. Então, o que é interessante é de ver que os três, na verdade, eles têm esta competência, só que ele normalmente não vai utilizar esta competência. Mas, a vezes, é um trabalho de grupo. Então, você imagina 10 pessoas. A vezes, pode ser um operador que tem que é doente, que tem uma doença. Bom, mas o cliente não pode esperar para coisa de uma pessoa que falta na empresa. Então, esta pessoa vai dizer, bom, 5, 10 minutos eu vou pegar a empilhadeira e eu vou fazer o trabalho da pessoa que falta. Isso. Então, esta flexibilidade não tem um compartilhamento completamente rígido e não funciona. Se cada vez que uma pessoa vai ter, não sei, uma urgência dentro da empresa, vai parar porque falta uma pessoa, não é impossível. Então, esta necessidade de flexibilidade é importante. E não tem problema com isso, eles trabalham de maneira muito colegial e não é uma descida de nível, não tem vergonha ou não tem nenhuma a fazer o trabalho que esta pessoa vai fazer o trabalho dele. Não tem. Bom, mais uma vez, se vê no management, se vê animação das equipes, porque o que acontece? Uma empresa, dentro da empresa, tem, cada ano tem objetivos, novos objetivos. Vamos dizer, bom, devido à concorrência internacional, etc., cada ano se diz, bom, vamos ter 3 objetivos, por exemplo, primeiro, este ano é descer o nível de acidentes, pode ser. Bom, não especialmente na logística, na verdade, é no mundo inteiro e qualquer, mais ou menos qualquer atividade industrial. Então temos os dados do ano passado e vamos diminuir ao menos de 50% ou 20% das ferramentas, das feridas na empresa. Isto é colocado, não sei se você fez visitas, por exemplo, nas era automóvel, numa usina, mas é quase todas as empresas. Quando você entra numa empresa, em geral, cada vez que se fala de produção, então mesmo logística, tem indicadores, e lá se fala de dias não sei como se diz, mas dias se acumula, se agrega todos os dias de parada de todos os empregadores durante um ano, por exemplo. Então se fala de 20 dias perdidos. Bom. E no ano passado, bom, vamos fazer, foi 20 o ano passado, o objetivo seria, porque é muito importante, vimos que nas outras empresas da mesma era, eles conseguiram fazer menos de 10, bom, devido ao tamanho da empresa, etc. Então, o nosso foco é menos de 10. Bom, e depois, reuniões, como fazer isso? E lá se fala de encontrar soluções. Então, como vai se fazer isso? E esta pessoa que vai se encarregar disso. Então, ele tem objetivos que vêm em cima dele e ele vai reunir a sua equipe. Vamos identificar quais foram as dificuldades, as coisas e vamos colocar soluções para conseguir os objetivos.
é ele que vai fazer isso. Então, isto não é do nível técnico, realmente é do nível da pessoa que vai se encarregar da equipe. Um líder, mesmo se a equipe é pequena, é um líder que vai se organizar. Ele vai também ver se é um problema de de formação. Às vezes as pessoas não são tão sensibilizadas ao problema de segurança no trabalho. Bom, vamos ver se tem órgãos que podem nos ajudar para formar as nossas pessoas. Vamos ver como a segurança. Bom, temos um órgão que se encarrega disso. Temos catálogos de formação em cada estado, em cada cidade. Vamos ver como a Câmara de Comércio. Então, bom, ele vai ver com os recursos humanos quais são as possibilidades para melhorar a formação dos operadores. Aeronáutica. Aeronáutica, mesma coisa. Antes de começar, só para que tudo fique claro, porque a aeronáutica é uma área completa devido ao peso muito forte dos órgãos internacionais sobre segurança. Isto faz que o peso dele é muito forte. Então se fala de FAA em América, se fala de ANAC aqui no Brasil, e temos alguns na Europa, temos outros alguns na China, por exemplo, mas eles são muito ligados e o padrão é muito forte, o peso é muito forte devido ao problema de limitar os acidentes. Então, quando se fala de aeronáutica, se fala de três coisas: a estrutura são todas as partes que mais ou menos são fixas. Se fala de aviônicos e tudo que é o pilotagem, a parte que comanda a informação para movimentos. E quando se fala de sistemas, se fala de reatores, se fala das partes do avião que se movimentam. Então, por exemplo, aqui no filme do avião, aqui tem freios, tem trem de pouso, etc. Tudo isto se fala de sistemas. Bom, quando se faz esta identificação dos pré-requisitos ou das competências numa profissão, se faz com as demandas das empresas. Então, por exemplo, quando tive a mudança sobre estas formações, tivemos ligações com empresas da aeronáutica, como Thales, Safran, Airbus, etc. E todos os fornecedores, tem muitos fornecedores nesta era, e se faz reuniões com eles, se faz visitas das empresas, com um grupo de pilotagem que se encarrega disso, para ver quais são as demandas das empresas sobre estas formações. Eu acho que tem sim. Bom, mas eu vou passar um pequeno filme, mas o foco é mais sobre a organização. Então, por exemplo, você vê aqui, bom, a forma é diferente, mas eu não tive o tempo de adaptar, mas a ideia é a mesma. Aqui o bac profissional e aqui é o nível de CAP, então qualificação. O que se vê, mesma coisa, só que lá temos uma visão mais ampla devido à organização da profissão que tem também tem uma visão ampla. E devido ao fato de que temos várias competências que são ligadas. Então, por exemplo, tem competências em aviônicos que existem em sistemas, que existem na estrutura. Então, vamos fazer módulos comuns da formação e módulos específicos. Mas bom, lá aqui o foco é mais de dizer que se vê, por exemplo, que o nível de CAP e o nível do bac profissional, comunicação técnica, é mais do nível de
bac profissional do que no nível de CAP. Você vê que quando se fala de diagnóstico, teste, avaliação, e aqui neste nível, aqui se fala só de autocontrole. Autocontrole é mais ou menos, quando eu falei da produção mecânica, é a mesma coisa. O operador numa máquina vai fazer o próprio controle de suas próprias peças. Lá é a mesma coisa. Ele vai fazer só o controle das suas operações. Mas aqui se fala de controle, diagnóstico, ensaios, avaliação de tarefas que podem ser feitas aqui. Então é mais um nível. Bom, etc. Mas é só para dizer que também qualquer formação se vê este compartilhamento. Desculpe, eu fiquei com as palavras em francês, então vai ser um pouco difícil. Bom, mas é só para dizer isso, que... O livro está dizendo que a formação, nesses dois níveis, o profissional vai atuar tanto na parte eletrônica do avião, quanto na parte de motores, quanto na parte de estrutura, é isso? Depende. Aqui, por exemplo, no nível bac profissional, O bac profissional ele vai atuar tanto na aviônica quanto na parte de sistemas, que é a parte de motores, como na parte da célula do avião. Ele consegue atuar nas três? Ou são três profissionais que nós temos? São três. Ou nós temos três profissionais, quer dizer, o BAC profissional de quem atua em aviônica, em sistemas, em estrutura. São três, então. Três formações. Ele começa a pintar. são três formações. São três opções. Com algumas competências comuns, daí. Aí tem o BAC assistência e o BAC estrutura. No nível você tem três possibilidades, três classificações. Cuidado, aqui são tarefas. São tarefas. Então, só que o BAC profissional é verdade que o documento eu deveria Repetir, né? não, tem uma ambiguidade no documento. Mas não existe um profissional do bacharelado profissional, ele tem uma especialidade. Então, é um BAC profissional aviônico, sistemas. Ok. Não existe. E o que é interessante é de ver que aqui não se vê tecnólogo. Por quê? Porque tecnólogo na era aeronáutica é outra coisa. É uma pessoa que vai se encarregar de tarefas muito diferentes. Então não podemos fazer o mesmo esquema do que nas outras profissões. O tecnólogo está mais no projeto, é isso? Não, tecnólogo é mais do lado de... ele vai se encarregar, por exemplo, da gestão da manutenção. Ou um tecnólogo nesta era, ele vai vir, por exemplo, para fazer... quando eu falo de manutenção, eu falei de organização geral da manutenção. E dizer, bom, você, por exemplo, tem um avião, tem a manutenção dos aviões é quase todo o tempo e preditiva. Então, temos cada, não sei, 500 horas a necessidade de parar o avião e de fazer, de trocar ou de verificar esta parte. Então, já tem um catálogo então, para fazer esta manutenção, precisa de uma pessoa que vai ver quais são as coisas a verificar, quais são as habilitações, porque na manutenção da aeronáutica, uma pessoa vai ter uma autorização para fazer a manutenção do trem de pose, do Airbus A300X, isso.
E se ele não pode fazer intervenção num Boeing quase equivalente. Não é possível. Para fazer isso, ele deve ter uma autorização da ANAC, por exemplo. E para fazer isso, então ele deve fazer uma formação específica e passar a prova. E depois, e também ter uma experiência, geral 2, 3 anos. Bom, então tudo isso é muito organizado e a pessoa que vai se encarregar do nível técnico, que tem um nível tecnológico, ele vai se encarregar disso, verificar. 500 horas, então devemos verificar estes partes e vamos precisar de uma pessoa que tem uma qualificação para fazer isso, outra para fazer isso. Então ele vai verificar tudo isso e vai fazer o planejamento das intervenções, ele vai verificar, sua organização. Um gerente. É isso. Se se fala de manutenção não sei, de uma parte do aviônico, por exemplo, uma peça que não funciona corretamente, em geral, isto não é feito diretamente, é feito em geral diretamente para o fornecedor. Então, também esta pessoa vai ter um equipamento que não funciona corretamente. Por exemplo, primeiro ver se é um problema de ligação. Pode ser. Então, é um BAC profissional que vai fazer isso. Não é um problema de ligação, é outra coisa. Ok, então vamos pegar o equipamento, enviar o equipamento ao fornecedor. E lá vai ser feita a reparação. A pessoa que vai gerar isto é o tecnólogo. Então, o tecnólogo, na verdade, ele não precisa destas competências e faz que uma pessoa que vai entrar no tecnólogo da aeronáutica pode vir de uma formação geral. Não tem ligação. Então, esta verticalização só fica nos dois níveis. Eu vou passar isto porque eu tenho um outro exemplo. Tomem isto. O último exemplo é exemplo da moda. Só para dizer que o sistema é completamente transversal. Bom, fica em francês mais rapidamente. Importante, esta é quase a primeira página dos documentos que explicam a profissão e que depois disso vai seguir as competências, conhecimentos e maneira de organizar os cursos, implantação dos laboratórios, etc. Então, realmente é a primeira página. Lá se vê o que eu quero destacar é especialmente a página seguinte, mas bom, se fala de foco profissional, donc se fala de agente técnico, de estudos, métodos para a realização de protótipos. Isto é importante. Se fala de modificação, melhoração. Isto é constante nas formações, nos diplomas. É dizer, a pessoa de nível, aqui nível de técnico, já começa a melhorar, a participar na melhoria. Se fala de melhoria continuada, isto é muito importante. Em cima o dia a dia das empresas, e eles passam muito mais tempo a melhorar o dia a dia do que a inovar. Aqui, então, ele faz intervenção ao longo do corrente da fabricação, bom, etc. Segmentou, que é interessante de ver isso, que para nós, que é um lugar bem certo, toda a produção global, produção de grande tamanho, fica fora da Europa. E Turquia, às vezes, um pouco, para algumas roupas, mas em geral é Ásia.
Então, nós vamos fazer, nós vamos formar uma pessoa parecida como que acontece na Ásia, porque devido à competitividade, é óbvio que de toda maneira é inviável. Então lá se fala do que se fala de segmento de luxo e ultra luxo. Então já primeiras palavras já é focado no lugar. Não falo de nem interpretação aqui. Depois um parágrafo sobre qual é o ambiente. Se fala de operador qualificado, se fala de agente de estudo de realização dos modelos, se fala de pequenas séries, renovável e dizer vamos fabricar, não sei, em 6 meses outra produção ou não. Bom, aqui, técnico superior, modelo, e aqui, industrialização. Você vê, então, você vê também, donc você vê um nível de mais ou menos técnico e um nível de técnico superior, e lá você vê estas duas faixas, que é um lado de concepção e um lado de mais focado na industrialização. Então, este é o ambiente. E depois, o que é muito, para mim, muito importante, está, bom, mesmo se não é visível, o importante é ver que não se pode fazer uma renovação, uma identificação, não se pode. É preferível ter uma visão completa. Bom, temos o técnico, o que ele faz. Temos o tecnólogo, o que ele faz. Se temos vários tecnólogos, o que eles fazem realmente são profissões diferentes ou não? Precisa de uma formação similar ou são duas formações diferentes? Para fazer isso é necessário ter a visão global das tarefas de cada uma e ver se tem realmente diferenças ou não. E o que foi feito aqui? Então as pessoas que se encarregam de fazer este currículo, este estudo curricular do técnico, eles tiveram a necessidade de ter esta visão. Aqui se fala esta coluna, se fala de produto, aqui dos materiais utilizados e aqui dos procedimentos utilizados. E do lado horizontal, aqui se fala de estilismo, concepção, primeiro concepção preliminar, é o processo. Aqui se fala de concepção dos modelos e pré-industrialização, então aqui a fase de prototipagem, você vê aqui, prototipagem. Depois é a industrialização, então como colocar, a vezes prototipo pode ser fácil, mas depois quando se fala de organização, como as máquinas, etc., a prototipo pode não ser viável dentro de uma produção. Então como vamos ajustar para respeitar o espírito do prototipo, mas integrando as dificuldades ou a viabilidade da industrialização, e aqui a fase de produção. Então a intersecção de todo isto faz que se pode identificar qual é aqui as atividades do tecnólogo modelista. Então você vê aqui que ele vai mais fazer concepção, pré-concepção do produto, então vai se encarregar de ver qual é o tipo de produto, vai também se ocupar da pré-concepção, aqui é análise da relação, para nós é muito importante, a relação produto, procedê e material, é dizer que você não pode fazer, especialmente na produção, qualquer, não se pode, para um produto que a gente quer desenvolver, não se pode utilizar todos os procedimentos e todos os materiais. Então tem uma ligação todo o tempo, seja do lado da moda, da fabricação, entre os três, para os três eixos. E isto é muito importante. E ele vai até o protótipo, aqui. Depois,
Então, é lógico, é o modelo histórico. Então, o foco dele não é se mexer com a industrialização. E, bom, eu acho que não sou um especialista, mas se vê que são duas profissões diferentes. Então, do outro lado do tecnólogo, temos o tecnólogo de produção. E lá se vê que é a identificação aqui em azul, escuro. O que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer todas as etapas de produção, de óbvio. Ele vai se encarregar da industrialização e de escolher os bons meios para produzir. Se fala de realização da corte, aqui se fala de qualificação das ferramentas, se fala de validação dos processos, bom, etc. Otimização. Cada vez que se fala de um tecnólogo, se fala de otimização. Realização da documentação também, aqui. Mas o que é interessante é de ver que aqui a limite vai até este estado e que ele também vai se mexer um pouco com os protótipos. Então, é dizer que se depois vamos conseguir uma formação, será que aqui este módulo de formação será um pouco comum entre os dois? É possível? O azul, o que é lá em cima? O quadrinho. O quadro em cima. Lá em cima. Aqui? É. Meios. Meios. Então, aqui se fala de escolha de meios, se fala de escolha de meios para matelassage, não sei como se diz em português, realização da corte, etc. Até produção, controle, aqui. E o espaço, aqui, em vermelho, espaço de baccalaureat profissional. Então, o que se vê é que, ao final, ele também, só que não é para a mesma coisa, ele vai operar máquinas, mas do lado da operação das máquinas, mas ele vai se envolver sobre todas estas áreas. Bom, o que é visível é que não é uma visão completamente definida, porque se vê que, bom, ele vai ler um pouco disso. Isto vai depender muito da organização de cada empresa. Mas ter esta visão de o que cada um vai fazer dentro do setor da moda é importante, senão o risco é que ao final vai ter atividades que faltam numa formação, o que às vezes faltam para todas as formações. Então, se não temos esta visão global, o risco é de, às vezes, de ter uma atividade profissional que não é feita dentro da formação, de nenhuma das três formações. Então, é necessário de ter esta visão global. E também de ver que não tem demais sobre superposição, senão é dizer que podemos nos deixar uma das três formações. Então, esta visão é muito importante. Bom, e eu vou passar a um pouco outra coisa. Já vimos a interligação entre os diferentes níveis. E eu vou terminar mostrando a vocês como é feito os diferentes documentos. Uma formação de técnico, uma formação de tecnólogo, mais ou menos são 300 páginas para o currículo. Mais documentos de orientação aos professores, mas só falando de documentação oficiais, regulamentar. Então, primeiro é o que as pessoas, quais são as tarefas deles, o que eles fazem. Então, aqui se fala do técnico, o que ele faz na empresa de moda. Então, se fala de função geral. Bom, de toda maneira, o
processo geral é o grande eixos e depois vamos detalhar. Né? Industrialização aqui do produto, então faz parte, é só um exemplo, então aqui eu acho que são 3 ou 4 páginas detalhando cada atividade profissional. E depois é mais um detalhe, aqui, por exemplo, é verificar as conformidades dos materiais, aqui verificar, realizar o plaçamento, a otimização das peças dentro de um tecido. Você tem um tecido então pode ser feito de maneira, voltando à minha explicação, então você tem um tecido de não sei quantos metros de largura e, bom, é importante é de não perder tecido. Então, plaçar de maneira certa as diferentes peças, que pode ser feita de maneira manual, mas é óbvio de maneira também assistada com o sistema de informática. Bom, o importante é respeitar a definição do quaderno de requisito para utilizando esta ferramenta informática. Aqui, mettre en œuvre le processus de matelassage, eu não sei o que. Processo de corte. Quando se fala de mettre en œuvre, em francês, é dizer operar. Operar o processo de corte. O técnico ele deve utilizar a máquina. Vão verificar a realização, a conformidade, etc. E lá, então, é o ambiente geral, aqui é a atividade e aqui é a condição de realização. Para compreender o contexto. Isto é do lado da empresa. É dizer que normalmente isto é feito teoricamente sem professores. Idealmente. Bom, na verdade, como os professores têm hábito de fazer isso, em geral são um conjunto de um grupo, lá se fala de um trabalho nacional. De dois professores com 3, 4 profissionais das empresas e eles vão construir estes tipos de documentos. Então, condição de realização é muito importante. Quais são os elementos que a pessoa que faz isso na atividade do dia a dia? Quais são os elementos que são dados a ele? Pode ser peças de tecido, pode ser informações, pode ser, bom, não sei o que, coisas de organização, prazos, por exemplo, e o que vai sair. Então, isto permite de entender um pouco mais o ambiente geral das atividades. E depois temos documentos que são feitos também com as competências, falando das, então, vamos de novo falar de tarefas, como no documento seguinte, anterior, mas também vamos começar a falar de capacidades, competências terminais, é dizer que é no fim da formação. Isto não é óbvio, há sentido de dizer, bom, é certo que o aluno vai ter competências no fim da formação, mas será que ele não vai ter competências ao longo da formação? É óbvio que sim, ele vai ter. Então, depois podemos imaginar, e o que acontece, que algumas destas tarefas, na verdade, vão ser atendidas no primeiro, no segundo ano da formação. Podemos, voltando sobre a avaliação, é dizer que não temos uma obrigação de avaliar todas as competências no fim da formação. No processo da avaliação, vai ter competências que são avaliadas no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Bom, aqui capacidade, bom, competências, eu não vou desenvolver muito este slide, só para dizer que bom, temos o que é importante, um documento sintético, é só uma página, porque lá eu fiz uma extrato, mas na verdade é só uma página com uma visão completa as tarefas, atividades, tarefas, competências, capacidade.
e depois vamos detalhar. Por exemplo, aqui se vê no círculo verde a competência C2.1, que é preparar e melhorar o modelo. E aqui eu zoom sobre isso. Descrever, donc então é decoder, não sei se se diz, decodar. Decodificar o quaderno de requisito. E dizer quais são as exigências, o que é o produto, qual é a definição do produto, que é o primeiro passo. Se você não sabe o que fazer, é óbvio que não vai sair nada de bom. Mas para os, não sei, mas em França, qualquer formação, este passo é muito importante. E se vê a vezes que o produto final, mas não corresponde às exigências. É lógico, porque na verdade entendemos que o aluno não entende quais foram as exigências iniciais. Então, isto é importante. Então, o aluno deve ter a capacidade de fazer isto. Quais são as condições, o ambiente? Bom, vamos dar a ele um caderno de requisito estético e funcional, normas, e aqui base, bom, não sei o que, embaixo disto, não sei. Bom, mas isto é diretamente inspirado das atividades do documento anterior. O que acontece na empresa? Bom, vamos aqui identificar qual é a competência dentro da atividade do dia a dia do profissional. E aqui, critérios de desempenho. Então, como vamos dizer que o aluno conseguiu ter este nível ou não. E aqui são saberes associados para conseguir esta competência que é decodificar. Bom, por exemplo, embaixo se vê S23 e S9, que são os saberes. Então temos outro documento, que é um documento que vai permitir de fazer um cruzamento entre competências e saberes. Então, normalmente, é dizer que dentro do saber S2, aqui, vemos a competência C2.2, por exemplo, que é analisar a relação aqui entre produto, processo e materiais. Então, depois, isto vai gerir disciplinas. Então, o professor que faz o S2, ele sabe, bom, na verdade, ele tem uma implicação com quase todas as competências. Então, quando ele vai desenvolver o curso, ele deve saber que ele vai participar na construção das cabeças dos alunos, das competências C1, C2, etc. Continuando sobre os saberes, por exemplo, este saber é S2.3 porque tem uma hierarquização dentro do saber S2. Aqui estamos no S2. Vamos detalhar. Então, vamos detalhar o S2.1, .2, .3, etc. Este é um exemplo. O S2.3 se vê saberes, obtenção das formas, técnicas de moldagem sobre esse mannequin, não sei, mannequin, obtenção de um padrão e colocar em na forma 2D, num tecido, técnicas de controle por ensaio, verificação, mudança, ajustes da verticalidade, da essência e capacidade de se movimentar dentro da roupa,
proporções, etc. Obtenção dos padrões como 3, como informática. Técnicas de transformação, etc. Obtenção aqui, gradação, não sei o que. Bom, etc. E o que é muito importante, eu também queria desenvolver um pouco sobre estas 4 colunas. O grande problema é se para uma pessoa, por exemplo, aqui você fala disso, se você tem em frente de você um docente especialista, ele pode falar disso durante 50, 100, 200 horas. E é importante saber, dentro de todas as saberes, por exemplo, a pessoa que vai se encarregar, não sei, do EC 2.3, é importante, é muito importante, ou é só para a informação. E hierarquizar este tipo de conteúdos é importante para não se desviar do foco. Normalmente, como uma estuda séria das competências, podemos dizer, o docente deveria dizer, eu sei que devido à competência, isto é mais importante do que isto. Mas, às vezes, não é tão fácil. E lá, o documento nacional vai ajudar os alunos. Cada vez que, na verdade, são 4 níveis, 1, 2, 3, 4, não aparece aqui. E a ideia é uma classificação pedagógica de Bloom. Então, para nós, de maneira prática, vamos dizer a coisa seguinte. Se vamos falar, por exemplo, de quaderno de requisito, que é o primeiro passo muito importante em cada lugar da formação profissional. O primeiro passo seria, primeiro nível, se aqui se fala de, vamos imaginar, quaderno de requisito. Bom, se seria aqui o nível 1, seria o aluno, vamos só pedir ao aluno que ele sabe um pouco o que é um quaderno, e dizer que ele sabe, por exemplo, que um quaderno de requisito na moda, vamos falar de um pouco de prazo, vamos falar de forma, vamos falar de cor.